Hoje nós estamos aqui para falar com você, familiar ou amigo de alcoólico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo é uma doença que atinge o bebedor e aqueles com os quais ele convive. Os grupos familiares Al-Anon e os grupos Alatim são para essas pessoas que sentiram que as suas vidas foram afetadas pela maneira de beber de alguém. O programa Al-Anon se baseia na troca de experiência entre os seus membros e também não dispensa o acompanhamento profissional. Hoje nós teremos a oportunidade de ouvir a psicoterapeuta Marisa Simões, que irá compartilhar a sua experiência na relação de cooperação com os grupos familiares Al-Anon. Vamos lá! Boa tarde. A minha intenção é compartilhar com vocês como o Al-Anon tem sido um recurso facilitador no meu desenvolvimento e no meu perfil profissional. Então, assim, o cliente chega no consultório com algumas queixas. Então, assim, na idade infantil, de 3, 4 a 9 anos, a queixa é indisciplina, falta de concentração, baixo rendimento escolar, hiperatividade e alguns sintomas psicossomáticos que não conseguem ser identificados com avaliação clínica. Se a gente se referir à queixa com os adolescentes, de alguma forma, eles chegam no consultório com queixa de abuso de álcool e drogas, delinquência juvenil, TOD, que é transtorno de desafiador, né? Baixa autoestima, falta de concentração, baixo rendimento escolar, isolamento e no que culmina na evasão escolar. Se a gente passar para o mundo, né, adulto, normalmente as pessoas chegam no consultório procurando ajuda em função de sintomas psicossomáticos que não conseguem ser identificados através de um diagnóstico clínico. Então, pressão baixa, gastrite, bronquite, rinite, depressão, que não tem uma causa clínica evidente. Ou, em adulto, muita ansiedade, problemas financeiros, problemas legais com divórcio, separação, perdas traumáticas. E existe um divisor de águas. Se a pessoa chega com... Então, essas queixas, elas vêm... É um senso comum. Qualquer pessoa, né? É um sintoma. Qualquer pessoa pode chegar no consultório com essa queixa. Eu vou fazer uma analogia. Digamos que você venha para um consultório com um problema alérgico. Se você consegue identificar a alergia ao que você tem, de alguma forma você fecha um diagnóstico de forma mais precisa. Então, existe uma pergunta que é básica e é um divisor de águas. Quando as pessoas chegam no consultório e eu faço uma anamnese e que trazem toda essa sintomatologia, quando eu pergunto, existe dentro da família de vocês alguém com um beber abusivo de álcool? Esse é o divisor de água. Porque, de alguma forma, eu entendo alergia ao que a pessoa tem, se eu fizer uma analogia. Porque o desenvolvimento, um alcoólico afeta no mínimo 4 pessoas. Então, esses sintomas para o familiar, eles são clássicos e se eu entendo que vem através do beber, do alcoolismo que está sendo ativo no desenvolvimento de algum familiar, existe o ponto número 2, onde o Al-Anon influencia, ajuda muito a parceria no profissional. Primeiro, a diagnosticar. Então, eu fecho um diagnóstico com mais precisão. Segundo, ajuda imprescindível na forma de tratar.
por 3 pontos básicos. O Al-Anon ajuda como recurso facilitador e terapia complementar dentro da área da psicologia. Fator número 1, informação. Outro dia eu ouvi, né, a gente está na época da Copa, eu ouvi um jornalista falando, né, sobre o acontecimento da Copa no Brasil, e todo mundo fica assim, vamos tratar o sintoma, muda de técnico, muda de formação de equipe, muda de tática, muda de jogador. E ele foi muito preciso, ele disse, não adianta muito tudo isso, você tem que mexer no conceito do que é futebol, do que é profissão, no Brasil, desses esportistas. Então, a primeira ajuda fantástica do Al-Anon no profissional é que ele, quando você manda para um grupo de mútua ajuda, como o Al-Anon, você passa para essa pessoa informação. E alcoolismo, a principal questão da informação é conceitual. Então, a partir do grupo, ele vai trocar experiência. Então, conceito como? Que não é sem vergonhice, que não é defeito de caráter, que é doença. Você vai compartilhar a experiência de forma de tratar, onde internar, como fazer. E que essas questões conceituais, se você tem uma relação em corredor, é uma coisa. Quando você tem uma relação em grupo, isso diversifica e a experiência é muito rica. Porque se você vai fazer troca de experiência com pessoas que já passaram por esse problema. O segundo recurso facilitador no Al-Anon dentro do consultório alcoolismo é uma doença de atitude, que muda a atitude, que muda o comportamento. Como que você pode ajudar o familiar a lidar com a mudança da atitude e do comportamento de quem está usando o álcool de forma abusiva? Ajudando o familiar a também mudar a sua atitude e seu comportamento, para contracenar com este familiar, né, com o doente no caso. Então, assim, como por exemplo, e isso no consultório é muito pequeno, então, dentro de um grupo você pode trocar experiência e muita força, muita esperança no sentido de você familiar conseguir mudar, portanto, a sua atitude. Por exemplo, comportamentos de facilitação. O que eu faço quando eu sofrer violência familiar dentro de casa? A minimização, a saída da negação, porque ainda o alcoolismo é uma doença social, é a doença da vergonha, o familiar sofre muito preconceito. Então, a força, o encorajamento de você tomar alguma atitude em relação ao uso abusivo do álcool de alguém. A terceira esfera que eu acho, então, a mudança do comportamento do familiar é muito importante. A terceira esfera que eu acho fundamental como recurso facilitador do Al-Anon dentro do consultório, né, da área clínica em saúde mental, o que eu acho uma preciosidade, que é sair do isolamento. Então, a partir do momento que você começa, que você indica para o familiar, né, usar o grupo de mútua ajuda como um recurso, porque o alcoolismo é uma doença multifatorial. Você não pode tratar uma doença multifatorial só com um jeito. Então, você tem que ter uma rede de proteção muito grande também. Então, o Al-Anon é um dos recursos, então, que eu acho precioso, que é integrar esse familiar de novo à sociedade, ao direito à cidadania, a compartilhar esperança, força e esperança para esse familiar, ele ter saúde, ele conseguir de novo ter uma vida, uma individualidade, vida própria, possibilidades, né, de um porvir. E principalmente a reinserção dessa pessoa enquanto ser humano na sociedade.
Porque, como eu disse, é a doença do preconceito. Então, assim, você pode ter vergonha de não aparecer no vídeo muito bem. Isso é uma vergonha que você conversa e passa. A vergonha e o isolamento do familiar do alcoólico é uma vergonha que a gente denomina de tóxica. Né? É muito à margem. O familiar é marginalizado. Então, essa possibilidade de estar integrado, poder comemorar seu aniversário, né, de alguma forma quebrar o segredo, né, é fundamental, porque você quebrar o segredo com o profissional de uma relação em corredor já é fantástico, mas você conseguir sentir que você faz parte de novo é fundamental. Então eu agradeço e de alguma forma, né, espero ter conseguido colaborar de como o Al-Anon tem sido parceiro, né, nessa doença que é tão avassaladora. Obrigada.